Olá, seja muito bem-vindo a mais um episódio Flash Score. Vamos juntos, direto para Brasília. Como assim, Azevedo? Vasco e Palmeiras em Brasília? Eu vou explicar para você por quê. Antes, peço a você o seu like, comentário, para você compartilhar, claro, se inscrever no nosso canal do YouTube e disparar para geral. Matheus Damascena está comigo. Matheus, porque vamos pegar um avião e parar em Brasília? Porque esse jogo era para ser em São Januário, mas a diretoria anterior que comandava a SAF vendeu o mando de campo. Então, Vasco e Palmeiras, lotado, Mané Garrincha, vai receber esta grande partida no domingo à tarde. Tudo bem, Matheus? Seja muito bem-vindo. Oi, Fábio. Oi para você que está aqui na Flash Score. Sejam todos bem-vindos. Obrigado mais uma vez pela companhia de todos. É, é realmente um jogo grande, Vasco e Palmeiras. É um clássico, né, do futebol brasileiro. A gente pode colocar assim duas grandes equipes que se deslocam até o Distrito Federal para fazer esse belo jogo no Mané Garrincha, que está sendo aos poucos transformado num estádio de tradição lá em Brasília. Temos um problema porque, devido às queimadas que estão acontecendo aqui no Brasil, a qualidade do ar do Distrito Federal está um pouco comprometida, está sendo considerada ruim, o que pode colocar até em risco, Fábio, a saúde dos atletas e torcedores, porque, como você disse, a promessa é de um grande público no Mané Garrincha. Na última terça-feira, dia 17, o Distrito Federal teve o dia mais quente do ano e o Instituto Nacional de Meteorologia emitiu um estado de alerta. E até aqui a CBF confirmou o jogo para domingo, 4 horas da tarde, mas é um momento da gente ligar o sinal de alerta mesmo para a possibilidade, né, de mais paralisações durante o jogo, porque realmente a qualidade do ar não está legal lá em Brasília, não. Não tá legal em Brasília, mas mesmo assim, jogo mantido. Teremos um clássico que já foi final de Campeonato Brasileiro, já foi final de Mercosul, para mim, de um dos maiores jogos que eu vi, se não foi o maior jogo, a maior virada, lá no antigo Palestra Itália, hoje Allianz Parque, mas agora é uma situação diferente, ô Matheus. Times que vêm brigando na parte alta da tabela, mas o Palmeiras briga por título, o Vasco para tentar entrar no G6 ou se consolidar como está hoje para uma vaga de competição internacional, que seria a Sul-Americana, mas são dois times que chegam invictos, né, numa campanha recente, e a gente tem essa arte exatamente para mostrar dos últimos 5 jogos, os dois times chegando bem. E com esse cara à nossa esquerda da imagem, o Felipe Coutinho, que entrou no clássico com o Flamengo, não garantiu 3 pontos na conta do pai, que é a musiquinha que a torcida canta, mas garantiu um ponto importantíssimo. Ele vai com moral para Brasília com o time e o Flaco Lopes desanda a fazer gol, hein, o Matheus? Sem dúvidas, Fábio. Aproveitando essa arte que está aí na tela, a gente tem o Vasco, né? 3 vitórias, nenhuma derrota nos últimos 5 jogos. As duas equipes chegam invictas, né? Nesses últimos 5 jogos, quando a gente olha, chegam bem, chegam motivadas para fazer esse jogo. A gente tem aí 15 gols marcados pelo Palmeiras, 8 do Vasco, quase o dobro, né? O time do Palmeiras marcou quase o dobro do número de gols marcados pelo Vasco e levou a metade, levou apenas 2. Destaque para as goleadas que o Palmeiras deu no Cuiabá e no Criciúma, por 5-0. A defesa do Palmeiras se organizando cada vez mais e a gente percebe o time do Palmeiras muito mais motivado no Campeonato Brasileiro depois que foi eliminado das outras competições. Agora o foco do Palmeiras é total no Brasileiro. Inclusive, um dos jogadores, o Veiga, deu uma entrevista essa semana falando que agora, com esse espaço de tempo que o Palmeiras tem para trabalhar de um jogo para outro, é agora que o Abel Ferreira está conseguindo implantar de fato o jeito Abel Ferreira de fazer o Palmeiras jogar, porque quando tinha um jogo e outro, o time estava simplesmente jogando e recuperando, jogando e recuperando. E isso não é o ideal para o Palmeiras. Então, o Palmeiras chega muito forte para a briga pelo título de campeão brasileiro e o Botafogo vai ter um certo trabalho. Palmeiras já está há um mês sem sofrer gols. A defesa do Palmeiras está há um mês sem sofrer gols. O último gol sofrido foi no clássico contra o São Paulo, no dia 18 de agosto, e o Palmeiras venceu esse jogo no Allianz Parque por 2-1. Nesse jogo, inclusive, o Zé Rafael brigou, sofreu uma punição de 4 partidas de suspensão, porém, o Palmeiras conseguiu efeito suspensivo e o Zé Rafael vai estar à disposição do Abel Ferreira para esse jogo de domingo contra o Vasco. Essa informação foi liberada ontem, inclusive.
O Estevão, que é vice-artilheiro do Campeonato Brasileiro com 9 gols marcados, tem 2 a menos do que o Pedro, segue de fora, teve uma lesão constatada no músculo posterior da coxa esquerda e deve ficar de fora por um período de 3 a 4 semanas. E aí o Palmeiras tem algumas possibilidades nesse time, Fábio. Ele pode colocar o Rafael Veiga, de novo no time, que foi reserva para o recém-contratado Maurício, né, nos últimos 3 jogos. Como o Maurício foi contratado com um peso de ouro ali, justamente pelo fato de ser polivalente, ele pode fazer a função do Estevão pela direita e o Veiga jogar mais centralizado, que é onde ele gosta de jogar. No último jogo contra o Criciúma, inclusive, o Veiga marcou um gol, um golaço de falta, e chegou 50 gols no Allianz Parque, se tornando o maior artilheiro da Arena do Palmeiras, seguido de Dudu, que tem 40 gols. Outra possibilidade do Abel para montar esse time contra o Vasco é colocar de volta o Dudu, né, que vem sendo muito criticado, tá meio brigado com a torcida do Palmeiras, desde que houve aquele anúncio que o Dudu jogaria de novo no Cruzeiro, e a Leila Pereira se pronunciou, e acabou que o Dudu ficou no Palmeiras, então a torcida tá meio chateada ainda com o Dudu, e essa pode ser uma boa oportunidade do Dudu entrar de novo no Palmeiras. Ele pode assumir o lugar do Estevão, na esquerda, no caso, né? E nesse caso o Felipe Anderson entraria pelo lado direito. E a preferência do Felipe Anderson é justamente jogar ali pelo lado direito, mas a prioridade é o Estevão, que está em melhor fase nesse momento no campeonato. Mas, entre tudo, o Dudu tem poucos minutos em campo. Foram apenas 11 jogos disputados nessa temporada, 306 minutos, quase que 3 jogos completos, mas muito pouco tempo do Dudu em campo. Tem a possibilidade também da entrada do Rony, que disputou 53 partidas esse ano, mas foi perdendo espaço, né? E aí acabou ficando na reserva em 30 das 53 partidas que ele entrou. E o Rony tem 10 gols e 6 assistências também, um número abaixo. O último gol do Rony, inclusive, foi aquele na Libertadores contra o Botafogo. E também tem a possibilidade do Rômulo entrar nesse time, ele é meia, a torcida do Palmeiras acha inclusive que ele é injustiçado, porque não é dado muito tempo para o Rômulo mostrar o potencial que ele tem como jogador, e a possibilidade também da entrada do Lázaro, que vinha sendo titular no início do ano, mas se lesionou em junho, e quando ele voltou já encontrou o Felipe Anderson ali para pegar a vaga de titular no Palmeiras. São possibilidades, Fábio, possibilidades que o Abel Ferreira tem para poder montar esse time. Vamos ver o que é que ele vai decidir, afinal de contas, existe um tabu para ser defendido, como você mesmo trouxe, né, Fábio? Exatamente, são 9 anos, né, sem o Vasco vencer o Palmeiras. Você disse do Estevão, que é o vice-artilheiro do Campeonato Brasileiro, tem muita chance de se tornar o artilheiro. Ele tem 9 gols, o Flaco Lopes tem 8, assim como o Verratti. Por que que eu digo que ele tem muita chance? Porque o Pedro, que hoje é o artilheiro, tem 11, se machucou de forma grave, cirurgia no joelho, está fora da temporada. Aliás, até uma dúvida se ele joga o Mundial de Clubes, que o próprio Palmeiras está confirmado no ano que vem nos Estados Unidos, entre os meses de junho e julho. Mas o Estevão é mais uma grata surpresa, como é o Endrick, né, que já é uma revelação já estabelecida na Europa, fez gol na Liga dos Campeões no meio de semana, na vitória em cima do Stuttgart. O torcedor do Palmeiras vai até chorar, a gente vai lembrar essas histórias aqui. Mas esse clássico tem muitos detalhes, né? Tem o Rafael Paiva, que está começando a se consolidar no cenário brasileiro. A diretoria do Vasco, inclusive, já avalia a possibilidade de uma renovação de contrato com ele. Jogadores que ainda têm que provar para o torcedor que merecem o status que tem, como o Dimitri Payet. Coutinho voltando de contusão, voltou no Clássico. Verratti, um artilheiro estabelecido, capitão. E do outro lado, um Palmeiras do Abel Ferreira, multicampeão, talvez hoje o treinador mais longevo do futebol brasileiro e mais vitorioso nos últimos 3, 4 anos, hein, Matheus? Sem sombra de dúvidas, sem sombra de dúvidas. O Vojvoda no Fortaleza também é muito longevo, né? Mas o Abel Ferreira, ele tem uma carreira espetacular com o time do Palmeiras. E o Palmeiras vai defender uma invencibilidade, como você trouxe, de 9 anos, né? Há 9 anos o Vasco não vence o Palmeiras. A última vitória do Vasco sobre o Palmeiras aconteceu no Allianz Parque, lá em 2015, 8 de novembro de 2015, com gols de Nenê e Rafael Silva. O Vasco venceu por 2-0 lá no Allianz Parque, e de lá para cá foram 11 jogos entre as duas equipes, 7 vitórias do Palmeiras e 4 empates. O Palmeiras não perde para o Vasco quando vai jogar na casa do Vasco desde 2011. Esse é um outro tabu, o Vasco como mandante.
O Vasco não perde, por outro lado, né? Agora a gente vai falar um pouquinho do Vasco, porque o Vasco também não perde como mandante desde o dia 2 de junho. Naquela derrota acachapante para o time do Flamengo por 6-1, de lá para cá o Vasco tomou uma vergonhazinha, né? E disse: Ó, não vou perder mais em casa. E acabou fazendo 10 partidas disputadas entre Brasileirão e Copa do Brasil. Foram 3 empates e 7 vitórias vascaínas. O Vasco, nesse Campeonato Brasileiro, só perdeu 2 jogos em casa. 2 goleadas, 4-0 para o Criciúma, 6-1 para o Flamengo. E a gente tem uma tela aí para mostrar de um jogador que deu a vitória ao Vasco no jogo fora de casa contra o Vitória, que é o João Vitor. A gente tem o Verrete aí na tela, mas aqui do lado direito da nossa arte, a gente tem a sequência até o gol. O cruzamento do Payet, que coloca na cabeça do João Vitor, que vence o Lucas Arcanjo lá no Barradão, né? Jogo aqui no Barradão, na verdade, eu tô em Salvador, e o Barradão é um lugar muito difícil de você jogar, e o Vasco conseguiu um placar muito bom, um resultado muito bom, vencendo o Vitória por 1-0, porque não é fácil vencer o Vitória no Barradão, apesar da má fase que o Vitória enfrenta. João Vitor tá de volta, vai poder ser relacionado para a partida, ele que cumpriu suspensão nos últimos 2 jogos, um contra o Atlético Paranaense no jogo de volta da Copa do Brasil e outro no Brasileirão contra o Flamengo. João Vitor, que é a segunda contratação mais cara, né, Fábio, da história do Vasco, se lesionou no mês de Sim. julho, mas voltou bem, marcou seu primeiro gol como profissional no jogo contra o Vitória, no início do mês, e na entrevista ele disse: eu estou muito feliz, marquei meu primeiro gol como profissional. Então, ele está empolgado, né, encaixou bem aí nesse time. Porém, do outro lado, você tem aí na frente o Verrete, né? Que é aquele cara que jogou com febre. É aquele cara, Fábio, que eu admiro demais. Eu admiro muito porque jogou o clássico contra o Flamengo no último fim de semana com febre, porque ele dá o sangue pelo time. Não à toa ele tem o desempenho que ele tem à frente do Vasco. É o homem-gol do Vasco. O torcedor do Vasco já sabe, né? Aquela jogada característica do Piton que cruza pro Verrete, mas o Verrete tem números espetaculares. Ele jogou com febre, mas não se apresentou na terça-feira, se recuperando, né, de uma virose, qualquer coisa que tivesse, uma gripe, e aí ele na quarta-feira disse: ó, já estou 100%, então o Verrete está confirmado para o jogo desse final de semana. Ele tem 28 gols em 60 jogos com a camisa do Vasco, muito bom. Ele, se a gente for contar de um ano a outro, é um dos principais artilheiros do Brasil, sem sombra de dúvidas, e é um jogador que nessa temporada já balançou a rede 18 vezes, em 18 oportunidades. É o terceiro artilheiro do Brasileirão, com 8 gols até aqui, 3 a menos do que o Pedro, que tem 11. E o Verrete é um outro fortíssimo candidato à artilharia do Brasileiro, porque, como você trouxe, o Pedro não volta mais nesse campeonato, Fábio. E 2 detalhes para a gente fechar esse nosso episódio, ô Matheus. Esse ano, o artilheiro do Campeonato Brasileiro vai levar o prêmio com o nome Troféu Roberto Dinamite, que é o maior artilheiro da história do Campeonato Brasileiro, com 190 gols. E se for o Verrete, a torcida do Vasco vai comemorar duplamente, porque além de voltar a ter um artilheiro de Campeonato Brasileiro, ele vai ganhar um prêmio com o nome do maior ídolo da história do Vasco. E sobre o Verrete, as conversas já começaram com o Vasco para uma antecipação de renovação de contrato. E ele disse essa semana: olha, se vocês quiserem, eu fico aqui até me aposentar. Verrete, que vai fazer 36 anos, é um jogador que pode jogar, você avaliando temporada a temporada, talvez até 38, 39 anos. Você ainda há pouco falou que 2015 foi a última vitória do Vasco, gol do Nenê. Nenê está até hoje jogando, está no Juventude. Por que não pensar quando o cara se cuida, leva a sério a carreira? Verrete jogou gripado, clássico com o Flamengo. Então, acho que é para pensar. Matheus, vambora? Vamos nessa? Um grande abraço, hein? E até a próxima, meu amigo. Um abração, Fábio, um abração para todos vocês aqui da Flash Score. Curtam Vasco e Palmeiras, vai ser um jogaço com transmissão, narração ao vivo aqui na Flash Score. Com o Fernando Fontana, que vai contar as emoções de Vasco e Palmeiras às 4 da tarde. Ponto final nesse nosso pré-jogo. Espero que você tenha curtido. Claro, dispara para geral, a gente se vê aqui no nosso canal. Grande abraço e até a próxima.